Então vamos lá, algumas questões para revisar, última revisão para a prova, né? Fazer a última revisão relacionado a pontos notáveis, ok? Aqui o foco não é responder essas questões, mas sim, dentro dessas questões, revisar um pouco do que a gente já viu, beleza? Revisão final, vamos para a primeira questão, vem dizendo, perguntando sobre qual das alternativas é verdadeira em relação ao incentro, beleza? Então já vou começar com ele. Quando eu falo de incentro, eu vou lembrar de duas características principais, beleza? Incentro. O incentro, primeira coisa que você tem que notar em um ponto notável é o que é um ponto notável. Lembra, ponto notável é a intersecção de retas. E essas retas têm alguma característica, beleza? Ela pode ser uma mediana, pode ser uma bissetriz, pode ser uma mediatriz, tudo isso que a gente já viu durante as aulas, ok? No caso do incentro, ele é uma intersecção de bissetrizes. Bissetriz, beleza? Então, são várias bissetrizes que vão se cruzar em um único ponto, fechou? Isso dentro de um triângulo, ok? Só que, claro, vamos lembrar o que é uma bissetriz. Quando eu falo de uma bissetriz, eu vou lembrar que é dividir o ângulo ao meio, beleza? Ângulo. Vou botar bem claro aqui, só como uma revisão final mesmo. Quando eu divido o ângulo ao meio, por meio de uma reta, eu chamo essa reta de bissetriz. Perceba que no incentro, a bissetriz tem um foco no ângulo. Guarda isso, fechou? Divide o ângulo ao meio. Qual é a segunda característica, então? Ah, claro, deixa eu representar aqui, ó, de uma forma desenhada para vocês entenderem. Quando eu estou falando da bissetriz, eu vou sair do vértice aqui, ó, dividindo exatamente no centro. O foco, ó, vou nem terminar a reta, para vocês saberem que aqui o foco é o ângulo. Se aqui valia 60, fica 30 de cada lado, beleza? Isso vai ser importante para as questões de cálculo. Vamos para a segunda característica do incentro. Vamos desenhar um incentro aqui para você entender mais ou menos como é que funciona o que eu vou falar, ok? Primeiro eu vou desenhar o triângulo. Lembra que, ó, quando eu falo do incentro, o incentro é um dos poucos que eu utilizo a circunferência junto dele, tá? Vamos lá. O incentro, ele é representado dessa forma aqui. Lembrando que vai haver uma separação, né, nos ângulos exatamente na metade, juntando no ponto aqui, ó, central, que eu chamo de incentro. Beleza, formei o incentro. Qual a segunda característica para levar para a hora da prova, Luiz? Você vai lembrar que o incentro, ele tem a característica de ser equidistante com os seus lados. Luiz, o que é equidistante? Perceba que do ponto central até o lado, vamos dizer que aqui vale 2. Se eu pegar o ponto central e ir para outro lado, ele também vai valer 2. Se eu pegar esse ponto e ir para o terceiro lado, ele também vai valer 2. Significa o quê? Que o incentro do ponto central, que é o incentro, até os lados, eles são equidistantes. Beleza? Não esquece disso. Incentro é equidistante em relação aos lados. Fechou? Revisado aqui o que é um incentro, vamos analisar aqui as alternativas. Mas, claro, vamos analisar e vamos comentar um pouco sobre elas. Na letra A, por exemplo, é o ponto onde as medianas se cruzam. A gente acabou de falar que estamos falando de bissetriz, nada de mediana. Então, vamos olhar aqui essa parte aqui, ó. Mediana já não é incentro. Vamos analisar. Vai ser o que, então? Vamos lá. A mediana, relembrando o que é uma mediana, tá? Vou fazer outro desenho aqui embaixo. Relembrando o que é uma mediana, mediana a gente vai focar no seguinte. A mediana, ela sai aqui do meu vértice e vai até o ponto central do meu lado, que é o lado oposto, beleza? Até o ponto médio, que a gente chama assim. Isso daqui é a minha mediana. Perceba que o foco agora não é separar o ângulo ao meio, e sim separar o lado ao meio. Sair do vértice e ir para o ponto médio, fechou? Então, a mediana, ela separa ao meio o lado. Isso é importante para as questões de cálculo, fechou? E quando eu tiver mediana, e aí? Se não é em centro, vai ser o quê? Provavelmente você já respondeu aí, né? É o baricentro. Baricentro tem também duas características. Primeiro, é uma intersecção de medianas, que é o que a gente já viu. O que mais eu tenho que saber de baricentro? O baricentro também vai cair em algumas questões de equilíbrio. Sempre que ele falar de equilíbrio, de gravidade, de massa, de equilíbrio de massa, de equilíbrio de gravidade, nós estamos falando do baricentro. Caiu em uma das questões da lista.
Ela dizia o seguinte, nós temos um triângulo, que na verdade é uma chapa, e o cara quer fazer um ponto com que esse triângulo fique equilibrado. E aí? Falei de equilíbrio, estou falando ali de força de massa, algumas questões podem comentar, ou força gravitacional, estamos falando de criar um ponto para equilíbrio, ou seja, baricentro. Fechou? Não esquece. E geralmente esse triângulo aqui vai ser escaleno, tá? Beleza, já sabendo disso, vamos para a letra B. Sanei todas as dúvidas da A? Beleza, vamos lá. Letra B é o centro da circunferência. A gente viu que realmente o incentro ele tem uma circunferência ali, só que toma cuidado. Da mesma forma que o incentro tem uma circunferência, o circuncentro também vai tratar com circunferência. Circunferência, beleza. Circuncentro, perdão. O circuncentro. O que é o circuncentro? Já para a gente revisar. O circuncentro ele também tem uma circunferência, mas olha a diferença. Aqui no incentro, a circunferência está dentro do triângulo. A gente vai fazer o contrário agora. Eu vou fazer uma circunferência e dentro dela eu vou fazer um triângulo. Que aí sim nós temos um circuncentro. Beleza? Olha a diferença. Aqui o triângulo tem dentro dela uma circunferência. Quem é? Incentro. Agora aqui no desenho eu tenho uma circunferência e dentro dela nós temos um triângulo. Beleza? Toma cuidado. Tem termos aqui, mas eu vou focar aqui no mais prático, para a gente focar realmente nas questões práticas de questões, beleza? E o circuncentro, o que é que eu tenho de importante para tratar do circuncentro? O circuncentro, ele vai ter o que a gente chama de mediatriz. Conhece? A mediatriz, resumidamente, ela vai se preocupar no centro do triângulo. Mas, ué, você não falou que isso daí era a mediana? Mediatriz, ó, se o centro for aqui, independentemente se tiver vértice ou não na reta, ela vai seguir, ó, um ângulo reto. Sempre é um ângulo reto. Perceba que nem passa pelo vértice. Então aqui o foco dela é ser um ângulo reto e cortar a metade do meu lado. Essa é a minha mediatriz. Enquanto a mediana não. A mediana se preocupa com o quê? Sair do vértice e ir até o ponto médio. Perceba que nem sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então tem essa diferença. Fechou? Fechou. Então, o circuncentro, nós vamos ter a presença de mediatrizes, que a intersecção delas forma o circuncentro. E também tem uma segunda característica. Perceba que eu também tenho um ponto central, beleza? E também eu vou ter a relação equidistante. Só que agora, lá no incentro, quem era equidistante? Lembra? Os lados eram equidistantes. Aqui no circuncentro, quem que é equidistante? Não vai ser mais os lados, são os vértices, beleza? Questão de prova para você não confundir. Em centro, os lados são equidistantes. O circuncentro, os vértices são equidistantes, ou seja, tem valores iguais, beleza? Então, daqui até aqui, tem o mesmo valor desse traço e dessa reta. Fechou? Fechamos o circuncentro, vamos para a próxima. É o ponto onde as bissetrizes, que a gente acabou de ver sobre bissetriz, está relacionado ao incentro. É um ponto onde as bissetrizes internas do triângulo se encontram. Beleza, então temos a nossa alternativa. Falei de incentro, falei de encontro de bissetrizes. Fechou? Não esquece disso, já revisamos 3. Vamos para a letra D para ver se a gente tem alguma coisa a mais. Letra D diz o seguinte, é o ponto médio do lado maior do triângulo. Se é o ponto médio, independentemente de lado maior, menor, etc., estamos falando de mediana. Então, já não é a letra D também, como a gente já viu. Já falamos sobre, eu vou pular. Letra E é o ponto onde as alturas se cruzam. Falei de altura. Eu estou falando de que ponto notável? Estou falando de ortocentro, beleza? Falei de altura, estou falando de ortocentro, beleza? Para calcular a altura, é só pegar de qualquer parte aqui do triângulo e subir até o ponto mais alto. Pega de qualquer parte do triângulo e sobe até o ponto mais alto. E aí eu vou conseguir ver quem que é o ortocentro, ok? Beleza. Segunda questão vem dizendo o quê? É uma questão que vem pedindo. O ponto O é um ponto notável conhecido como. Perceba, vamos analisar. A gente saiu do papel, da escrita, e vamos analisar dentro do desenho.
Como é que eu vou identificar quem é quem? Vamos lá, vamos pensar na mediana. Beleza, aqui do A para o C está exatamente no meio, então está cortando na metade. Faz sentido ser mediana? Faz, tanto que sai do meio até o vértice. Opa, será que é mediana? Vamos analisar todas. Aqui, ó, sai do vértice e vai até... Opa, perceba que não está no centro. O C está indo direto para baixo. Então agora eu já estou estranhando para ser uma mediatriz, beleza? Mas aí que tá, eu já corto a mediatriz de novo, né? O ponto central é aqui. Então teria que estar, ó, para cima, nesse lado aqui. Então nem é mediatriz e nem é mediana, beleza? Já cortamos dois. Vamos para a bissetriz. Ele está cortando um ângulo ao meio? Perceba que não. Perceba que um ângulo aqui, ó, é maior do que o outro. Também não estamos tratando de incentro. O que é que sobrou? Vamos pensar se estamos falando de altura. Do F até o ponto mais alto, beleza, aqui é a altura. Do E até o ponto mais alto, opa, altura de novo. E do D até o ponto A, também ele está relacionado à altura. Então perceba que aqui nós temos o ponto notável chamado de ortocentro, beleza? Então, toma cuidado. E quando eu estou falando de altura, perceba que também eu sempre formo ângulos de 90 graus. Fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Espero que esteja extremamente fácil. E vamos para a nossa última questão aqui que eu separei como uma revisão teórica, beleza? Um engenheiro precisa instalar um poste de iluminação em uma praça, beleza? Com o formato de um triângulo escaleno. Então vamos desenhar aqui um triângulo escaleno. Um lado vale 1, o outro lado é um pouco maior, vamos dizer que é 2, e o outro vai valer 3. Isso é um triângulo escaleno. É um triângulo que possui todos os lados, exatamente, diferentes. Então, criamos aqui o ABC, né? Deixa eu colocar mais bonitinho aqui, ó. A, B e o C, são os vértices. De modo que a luz alcance igualmente os 3 lados da praça. Então, ele quer construir um poste em que igualmente ele alcance os 3 lados da praça. Ou seja, ele tem que estar aqui, ó, para que ele consiga alcançar esse lado, para que ele consiga alcançar esse lado e consiga alcançar esse lado. Ele tem que estar no centro, beleza? Para isso, ele deve encontrar o ponto adequado para essa instalação. Mas aí que tá. Eu levei vocês ao erro com a seguinte alternativa. Nesse caso, nós temos 2 caminhos. Isso é baricentro. Eu tenho que focar no equilíbrio, ou nesse caso, ele vai ser incentro, em que eu tenho que focar na distância equidistante. Vamos lá. Perceba que ele ser escaleno ou não atrapalha a minha questão. O que é que eu tenho que focar nessa questão? Eu tenho que focar que ele quer alcançar igualmente os 3 lados da praça. Ou seja, ele quer alcançar esse lado 1, esse lado 2 e esse lado 3. E tem que ser a mesma distância, gente. Tem que ser no centro da figura para que seja equidistante. Olha a palavra lá entregando tudo. Igualmente. Por isso que nesse caso aqui, eu não estou querendo equilibrar uma chapa. O foco aqui não é equilíbrio. O foco aqui é ser igual, ser tamanho igual. Por isso que a alternativa correta é a letra C. O ponto ideal é o incentro, pois é equidistante dos lados do ângulo, beleza? Tanto que eu consigo desenhar aqui, ó, uma circunferência bonitona aqui no meu meio, beleza? Então, essas foram algumas questões. Perceba que são questões simples, mas o foco aqui não eram as questões, e sim revisar ponto a ponto da teoria desse assunto. Beleza? Dúvidas? Estou disponível in the WhatsApp. Fui! Questão de prova. Questão interessantíssima e que, se cair na prova, eu digo logo, você não pode errar esse tipo de questão, beleza? Porque ela parece difícil, porém é fácil. Ou melhor dizendo, ela é sabor difícil, beleza? Vamos lá. De novo, por quê? Porque eu já gravei essa questão, não estou com o mesmo entusiasmo, porque depois eu vi que a gravação está toda errada. Mas vamos lá. Aqui não tem mais erro. Primeira coisa que você tem que saber, assiste o primeiro vídeo, porque você vai saber o que é a mediana. Vai relembrar o que é mediana, beleza? Lembrando aqui, a mediana, ela sai do meu vértice e tem a obrigação de ir até o meio do meu lado, beleza? Esse é o meu foco. E é isso que eu preciso para essa questão. Você olha para essa questão, tem aluno que já me falou, é fácil, Luiz, se eu quero descobrir qual é o valor dos lados daqui, é só igualar 180, né? Gente, cuidado, a gente só iguala 180 quando estiver tratando de
ângulos. Não é o caso dessa questão. Não estamos falando de ângulos, estamos falando de lados. Então, não cabe essa regra. Fechou? Bom, então, como é que eu vou resolver, Luiz, se eu não tenho nenhum valor? É tudo x aí. Meu Deus, questão difícil? Não. Vamos relembrar o que é a mediana? Mediana sai do vértice e vai até a metade do lado. Ou seja, onde a mediana termina, está separando o lado em dois. Isso mata a minha questão. Porque se o A e o C está separado em dois, eu posso dizer que esse meu primeiro lado é igual a esse meu outro lado. Porque eles são iguais. Está separado na metade. Se eu tenho 2 e eu parto na metade, eu tenho 1 para cada. É esse o meu pensamento nessa questão. Então, eu consigo descobrir o valor do x igualando, ó, 4x mais 4 vai ser igual a... Toda vez eu troquei aqui. Eu troquei foi tudo agora, meu Deus. 4x menos 2 igual ao outro lado, que é 2x mais 4. Beleza? Só conferir que eu misturei foi tudo. 4x menos 2 e 2x mais 4. Perfeito. Joguei isso daqui, eu consigo descobrir o valor do meu x. Como é que eu sei, Luiz, que eu consigo descobrir o valor do x? Quando eu tiver a presença de uma incógnita. Perceba que aqui é x e aqui é x. É a mesma incógnita. Então, tem como eu descobrir. Isso aqui não esquece. Como é que eu descubro, como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo sempre é deixar o meu x sozinho. Então, o x aqui, ele tem que estar de um lado e o número tem que estar do outro. Esse é meu objetivo final. Bora fazer isso? Bora. Primeiro, vou jogar tudo que é x para o primeiro membro. Que é o primeiro membro, que vem antes da igualdade. Então, 4x, quem é que está do outro lado que está errado? O 2x. Ele tem que estar no primeiro membro. Então, qual é o sinal do 2x? É mais. Quando a gente passa pela igualdade, ele vai negativo, beleza? Ele troca o sinal quando passa pela igualdade. Então, vem menos 2x. Igual, tenho 4 aqui desse lado e eu vou jogar esse menos 2. Se ele está negativo, passa pela igualdade, positivo, beleza? Mais 2. Resolvendo isso daqui, 4 menos 2 fica 2x. E 4 mais 2 vai dar 6. Aqui acabou a questão, né? Errado. Eu tenho aqui o 2 que eu tenho que passar para o outro lado. Toma cuidado que esse 2, eu não vou preocupar agora se ele é positivo ou negativo. Eu vou olhar, ó, o que é que ele está fazendo com o x? Está multiplicando. Então, eu vou jogar o contrário da multiplicação. Muito bom. Jogo para o outro lado, 6 dividido por 2 vai me dar o resultado da minha questão, que é 3. Aqui é só correr para o abraço. Você tem o valor do x e agora é só substituir dentro do que você quer. Se eu quero saber o valor do AB, ó, eu sei que o x é 3. Então, vai ser 3 mais 7, vai dar 10. 10 é o valor do meu AB. O meu BC, substitui na expressão. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. É o valor do meu BC. Quem é que é o meu AC? O meu AC, na verdade, eu tenho aqui a igualdade. Vamos descobrir primeiro o AD. O AD, 2 vezes 3, 6. 6 mais o 4 vai dar 10. Aqui do outro lado eu nem preciso calcular, né? Porque se eles são iguais e aqui vale 10, o DC também vai valer 10. E eu consigo responder lindamente a minha questão, minha letra A. Sei que é 10, 16, 10 e 10. Fácil ou muito fácil ou extremamente fácil? Espero que extremamente fácil, beleza? E por fim a letra B, determine as medidas dos segmentos BG e GD. Quando nós temos uma mediana, nós temos que lembrar, essa minha mediana, ela é separada em duas partes, beleza? Tenho aqui a minha mediana e eu tenho aqui separado em duas partes. Uma parte, ela é 2/3 do tamanho da mediana e a outra é 1/3 do tamanho da mediana. Isso em relação ao baricentro, beleza? Sabendo disso, e aliás, tem aluna minha que disse que não, assim é muito difícil. Então, bora simplificar, do jeito que vocês gostam. Ao invés de usar fração, usa 2x. Ao invés de usar a fração aqui também, usa x. Então, o lado maior vale 2x. E o lado menor vale x. Sabendo disso, corre para o abraço e substitui. Qual que é o lado maior? Que é o BG. Aqui, ó, BG, o lado maior. Vale quanto? Ele vale 2, cadê? 3 vezes 3, 9. 9 menos 3, 6. Se aqui vale 6, ó, se em cima vale 2 vezes x, embaixo vai valer a metade. Se em cima vale 6, embaixo vale 3. Preciso nem
resolver. Beleza? Fácil, sem complicação? Espero que sim. Bora em busca desse 10.